Começou, então, vamos dar início à defesa aí do Luiz e do João. Vou agradecer ao professor Rodrigo Mineto e ao professor Bogdanassi por aceitarem participar. Então, o Luiz e o João vão ter 30 minutos para apresentação e, após isso, a gente inicia a etapa da arguição pela banca, tá? Então, pode começar lá, Luiz e João. Primeiramente, boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. Nosso trabalho tem como título Geração de caminhos de estrutura de suporte em manufatura ativa que prioriza o desvio da peça a ser impressa. Trabalho realizado pelo João Vitor e por mim, Luiz Camilo. Tivemos como orientador o professor Dr. Ricardo Dutra e como coorientador o professor Dr. Nery Volpato. A manufatura aditiva, comumente conhecida como impressão 3D, é uma forma de produção de objetos em que começamos pela camada base e vamos adicionando camada por camada o material até chegarmos no topo do modelo. Claramente, produzir um objeto na manufatura aditiva possui etapas muito bem definidas. O nosso trabalho está especificamente na subetapa teórico. Bom, sobre a questão das estruturas de suporte, podem ser planejadas e geradas durante a confecção do modelo e tem como propósito evitar, seja torções ou possíveis quebras durante a confecção do modelo, como podemos ver aqui pela figura A, que quando chegar na questão dos braços do T, nessa figura, se não tivesse uma estrutura de suporte, poderia ter um devido rompimento. Claramente, temos uma forma muito simples de projetar essas estruturas de suporte, que é uma projeção ortogonal em relação a essas regiões que precisam de suporte, como podemos ver aqui pelos filamentos em amarelo. Claramente, podemos modificar a orientação dessa peça impressa e podemos ou reduzir ou até mesmo eliminar essas estruturas de suporte, como podemos ver pelas duas figuras. Contudo, claro, de acordo com a complexidade do modelo, nós ainda precisaremos dessas estruturas de suporte, como podemos ver pela essa outra figura aqui. Bom, caso a gente faça essa estrutura de suporte, mas fazendo pela projeção ortogonal, podemos ter esse caso da peça C, em que teremos a estrutura de suporte colidindo com o modelo, ou seja, temos mais regiões onde precisamos retirar essas estruturas, precisamos polir, precisamos lixar, ou seja, aumenta o tempo de pós-processamento, e até temos o possível surgimento de algumas imperfeições. Desse modo, para conseguir contornar esse problema, as estruturas de suporte claramente suportam essas regiões, porém desviam do modelo, chegando na cabana base. Dessa forma, nós temos como objetivo reduzir o contato entre as estruturas e o modelo, pela implementação do cálculo de caminhos de estrutura de suporte. Vale frisar que o nosso presente trabalho aborda a geração desses caminhos e não a geração dessas estruturas. Portanto, não temos, com muito afim, alguns aspectos fixos para a geração dessas estruturas, apenas os caminhos que, posteriormente, as estruturas de suporte poderão utilizar. Além disso, temos uma proposta de masterização do modelo para reduzir a complexidade de obter os caminhos no ambiente 3D. Tal discretização permite a gente implementar alguns algoritmos de busca em grafos. Por fim, temos uma análise entre esses algoritmos implementados, seja no desempenho como tempo de processamento, como em alguns aspectos físicos, como a redução do contato entre as estruturas e o modelo. Certo. Um conceito importante de uma manufatura aditiva é o ângulo de autossuporte, que está definido diretamente com a relação entre a região suspensa, que é uma camada inferior, consegue suportar a camada imediatamente superior. Então, aqui nós temos um ângulo de saliência, que começa em 0 graus. Ele basicamente determina a quantidade de região suspensa que a peça vai ter. Aqui, conforme a gente aumenta esse ângulo de saliência, aumenta as regiões suspensas. O que, conforme você vai aumentando, pode acontecer de extrapolar o limite imposto pelo ângulo de autossuporte e causando o consequente colapso dessas camadas da estrutura. Uma outra área de trabalho que este trabalho utilizou foi a questão do caminho de ambiente 3D. De forma bem simples e didática, dado um ambiente 3D, aqui definidos com obstáculos e 2 pontos, a ideia é gerar um caminho entre o ponto P1 e o ponto P2, de modo que ligue esses 2 pontos e concretize assim o caminho. Claro, vale ressaltar que quanto menor o caminho, melhor no problema do suporte, porque consequentemente causa um menor gasto de material para as estruturas de suporte. No entanto, vale ressaltar que o problema do caminho mínimo em um espaço tridimensional euclidiano, ele é um problema conhecido por ser NP difícil na sua forma geral. Então, obviamente, tornou-se necessário a aproximação e a simplificação desse problema. Aqui temos um panorama geral, um esquema geral do nosso trabalho. Basicamente, temos um modelo 3D, aqui representado no nosso exemplo como um modelo em formato de C.
A primeira etapa é a realização do fatiamento, que é uma discretização, onde todo modelo é representado por camadas, e cada camada contém polígonos que representam o modelo naquela camada. Sendo assim, a partir desses polígonos é possível determinar regiões suspensas, com sucessivas subtrações entre camada a camada, encontrando essas regiões suspensas que aqui está indicado em verde. Temos o vermelho, a região do modelo. Isso tudo é bem documentado na teoria de manufatura aditiva. Só que esse trabalho, ele propôs um segundo nível de discretização. Agora, camada a camada, onde cada camada é discretizada utilizando grades regulares. Assim, obtemos quadrados vermelhos, que indicam quadrados de modelo, e quadrados verde, que indicam os quadrados de suporte, os quadrados suspensos. Assim, nosso problema se tornou muito mais simples, porque basta, para cada quadradinho de suporte, determinar o seu caminho até a base. Assim, ao tratar um quadrado de suporte, o exemplo aqui ilustra um grafo de possibilidades, e este grafo ele é construído respeitando o ângulo de autossuporte. Assim, nosso problema se resume a aplicar algoritmos em grafo no final das contas, porque, dado um quadrado suspenso, a gente vai aplicar um algoritmo de busca e encontrar um caminho que chega até a base. Pois bem, temos, antes de explicar todas as outras etapas da metodologia, alguns conceitos utilizados, provavelmente na questão das camadas. C1 se refere à camada da base do modelo, a camada logo acima, e assim sucessivamente até chegar CN, que é a camada do topo do modelo. Além do mais, todas as camadas possuem a mesma espessura, uma espessura delta definida na etapa do planejamento. Cada camada CI irá gerar a grade AI. A grade AI, ela possui MN quadrados, e o tamanho da grade é de acordo com uma caixa envolvente, uma bounding box, que é maior que o tamanho do modelo. Além disso, todo quadrado possui a notação AIXY, onde I é referente à camada que o quadrado está, e XY a posição que o quadrado está na grade AI. Além disso, todos os quadrados de todas as grades possuem o mesmo tamanho L, definido também na etapa de planejamento. O mapeamento das nossas regiões suspensas e do nosso modelo para o nosso ambiente discretizado é utilizando o algoritmo Scanline Fill. Além disso, nós temos 4 tipos de quadrados, em que o primeiro, temos esse quadrado verde, que é o nosso quadrado suspenso, referente às regiões suspensas. Nós temos esses quadrados vermelhos, que são nossos quadrados obstáculos, referente ao modelo. Nós temos os quadrados brancos, os quadrados livres, dizendo que naquela região não temos nada. E temos os quadrados azuis, os quadrados de suporte, que eles são gerados enquanto nós estamos gerando nossos caminhos de estrutura de suporte, e significa que naquela região já tem um caminho que já foi computado. Pois bem, após a discretização e de acordo com o nosso mapeamento, conseguimos lugar que obter um caminho para que desvie do nosso modelo é obter caminhos em grafos. Então, nosso grafo está no nosso ambiente discretizado. Além disso, podemos fazer algumas analogias que o nó ele é um quadrado da grade, e além disso, uma aresta que liga 2 nós é um caminho que liga 2 quadrados de camadas distintas. Claramente, se formos computar um caminho, por exemplo, começando por esse quadrado suspenso, poderíamos ter como possíveis destinos inúmeros quadrados de diversas posições, e até esses quadrados poderiam estar em camadas distintas. Portanto, para limitar essa situação, temos o que é a nossa relação de adjacência, que seria esses quadrados azuis, esses 9 quadrados, em relação ao nosso quadrado verde. Note que os nossos quadrados de adjacência precisam estar nessa camada I-K. K é um valor calculado que irei explicar posteriormente, porém, os quadrados estarem nessa camada I-K implica que o caminho entre o meu quadrado origem, meu quadrado verde, e os meus quadrados adjacentes respeitem o ângulo de autossuporte. Contudo, ao caso, principalmente quando os nossos quadrados suspensos estão muito perto da camada base. Então, para que tenha um caminho que respeite o ângulo de autossuporte entre o quadrado de origem e o quadrado adjacente, é como se o quadrado adjacente tivesse que estar em camadas abaixo da base. Isso é impossível. Portanto, apenas colocamos que o quadrado adjacente está na camada base, sem modificar a posição XY. A definição do valor K é realizada através de algumas relações trigonométricas. Note que as nossas contas é realizado em relação aos quadrados diagonais e não aos quadrados laterais, porque quando fazemos o cálculo de K, para as diagonais, dá camadas mais abaixo do que os quadrados laterais. Como queremos que todos os quadrados fiquem numa mesma camada, então colocamos em relação à diagonal. Portanto, temos o lado quadrado definido na hora da etapa do planejamento, como que da meio de um quadrado para o meio de outro também é o lado quadrado L, então conseguimos obter D. Como queremos que o nosso caminho do nosso quadrado origem para o quadrado adjacente respeite o ângulo de autossuporte, implicamos que o ângulo entre essas camadas tem que ser de 45 graus, um ângulo comumente usado na manufatura aditiva. Como temos D e o ângulo, pela relação da tangente, nós conseguimos obter H, que é a distância entre a camada do meu quadrado de origem e o meu quadrado da camada adjacente.
Além disso, como temos a espessura delta de cada camada, muito bem definida, se dividirmos H por delta, conseguimos obter a quantidade de camadas entre o meu quadrado origem e o meu quadrado adjacente. Além disso, temos algumas estruturas importantes, que é caminho. Caminho se denota pela trajetória, que começa da nossa região suspensa e vai até a nossa base do modelo. Além disso, temos o trecho de caminho. O trecho de caminho, ele é uma parte do nosso caminho. Além do mais, ele seria o trajeto entre o meu quadrado origem e um dos meus quadrados adjacentes. Além disso, portanto, computar um caminho é computar sucessivos trechos, sucessivos, origem, quadrado adjacente e assim sucessivamente, até chegar na base. Ainda mais, um caminho com desvio é quando o trecho de caminho, o quadrado origem e o quadrado adjacente, eles têm diferentes posições em X ou em Y. Além disso, temos esse caminho, um caminho elementar, chamado de caminho coluna, que ele possui nenhum tipo de desvio. Além do mais, sobre a questão de um trecho de caminho, ele é composto por nosso quadrado origem, ele é composto pelo quadrado destino, que é um dos quadrados adjacentes, e também pelos quadrados intermediários. Note que esse quadrado intermediário, ele não está numa posição fixa no ambiente discretizado, como podemos ver, ele tem esse pequeno deslocamento. Contudo, quando obtemos a posição dele, é uma posição aproximada, e essa posição aproximada é através de interpolação linear. Portanto, agora, obter um caminho de fato, temos aqui a apresentação de um algoritmo, uma busca genérica, e temos como parâmetro o quadrado suspenso. Além disso, temos esse ativos, que é um conjunto de quadrados verificados no momento, iniciando com o nosso quadrado suspenso. Então, enquanto temos quadrados nesse conjunto, estaremos fazendo as verificações. Removemos de uma forma aleatória desse conjunto e verificamos se esse quadrado é igual a D. D significa o conjunto de quadrados de base. Quer dizer que se Q é igual a D, então ele é um quadrado de base, chegamos na base. Caso contrário, pegamos Q e algum dos quadrados adjacentes. E para cada quadrado adjacente, fazemos algumas verificações. Primeiro, se já foi visitado, para não ficar computando trechos de forma desnecessária. E o outro, uma função muito importante, que é trecho válido. Verifica se entre o meu quadrado de origem e o meu quadrado adjacente, qualquer um dos quadrados intermediários nesse trecho são do tipo obstáculo ou não. Nesse caso, validando se o meu trecho de caminho obtido, ele está desviando ou não do modelo. Ainda mais, caso a condição seja verdadeira, temos aqui uma parte importante na linha 9, que é fazer a relação do meu quadrado adjacente para o meu quadrado de origem desse trecho. Após ou chegar na base ou não termos mais nenhum quadrado neste conjunto de ativos, chegamos nessa condição da linha 11, verificando se d.π é diferente de nulo, ou seja, se algum caminho consiga chegar até um dos quadrados do conjunto de base. Nesse caso, através dos nossos ponteiros π do nosso quadrado de base, conseguimos chegar até o nosso quadrado suspenso, retornando o caminho. Além disso, caso isso não seja verdadeiro, temos o retorno de um caminho coluna a partir do nosso quadrado suspenso e irá, sim, colidir com o modelo. Certo. Então, com o grafo de busca bem definido, é possível a implementação de algoritmos de busca. Foram implementados 3 algoritmos clássicos de computação, a busca em profundidade e a busca em largura, e também o caminho mínimo, que, na verdade, esse algoritmo de caminho mínimo, ele foi uma adaptação da busca em largura, considerando arestas com peso. Também foi proposto pelos autores o algoritmo de desvio simples, que é um algoritmo guloso, cuja heurística é uma heurística muito simples, né? E a ideia de ter uma heurística simples é gerar um custo computacional pequeno, mas ainda assim verificar se os resultados que vão ser obtidos são satisfatórios e também comparar com os algoritmos mais complexos. Aqui só dando uma explicação geral do algoritmo de desvio simples, utilizando essa ilustração, temos que, dado o quadrado suspenso QS, a ideia principal é sempre tentar descer até um quadrado da base que está abaixo desse quadrado QS. Se não for possível, conforme na figura B, ele vai tentar varrer as adjacências do quadrado QS, encontrando algum quadrado adjacente que ele consegue sair de QS para, por exemplo, aqui o QD1, sem interseccionar com o modelo, e daí, a partir do QD1, repetir esse processo de verificar o quadrado da base relacionado para daí tentar terminar o caminho. E, consequentemente, né, você pode, nesse modelo aqui, você precisaria de 2 desvios, né? Só que um parâmetro que é importante destacar é que o algoritmo de desvio simples, a gente tem um controle sobre o número máximo de desvios que podem ser realizados. Aqui, por exemplo, se a gente setar esse tamanho máximo como 1, esse algoritmo aqui da figura B, o algoritmo de desvio simples com o número máximo de desvios como 1, ele não conseguiria desviar aqui. Ele tentaria, mas ele bateria na peça, o que com certeza faria ele criar um caminho coluna se apoiando no próprio modelo. Aqui temos a definição mais formal do algoritmo de desvio simples, né? O pseudocódigo aqui ilustrado, ele mostra sempre um quadrado Q' que você vai tentar ir para baixo. Esse quadrado Q' ele começa a ser o nosso quadrado suspenso a ser tratado.
Conforme ele tenta ir para baixo, se ele conseguir chegar até a base, ele vai retornar o caminho. Caso contrário, ele vai fazer aquela varredura das adjacências, dos quadrados adjacentes, verificando se consegue chegar até algum quadrado adjacente. Se conseguir chegar até algum quadrado adjacente, sem interseccionar o modelo, ele novamente vai repetir esse processo do laço de repetição. Agora, verificando para este novo quadrado adjacente, se ele consegue até a base, se não conseguir, novamente ele vai varrer e assim vai continuando o processo. Ele vai conseguir terminar a computação, construindo um caminho, se ele realmente chegar até a base. Se não, ele vai sair se duas condições não forem satisfeitas. Se o número máximo de desvios, o número de desvios que o algoritmo está tentando fazer exceder o número máximo aqui representado pelo lambda, ou se ele não, dado um quadrado que eu preciso realizar o desvio, se ele não conseguir encontrar nenhum quadrado válido, né, que não consiga nenhuma aresta válida para algum quadrado adjacente. Daí ele vai sair e vai retornar o caminho coluna, ou seja, um caminho que vai se apoiar na própria peça. Claro que algumas otimizações foram consideradas no cálculo dos caminhos. A primeira delas é a projeção descendente. Basicamente, antes de aplicar efetivamente o algoritmo de busca, é verificado se, descendo totalmente para baixo, fazendo simplesmente uma projeção descendente, se o caminho consegue ser validado sem encostar no modelo. Se sim, ele simplesmente computa o caminho coluna, o que acarreta no menor gasto computacional, porque evita, consequentemente, de aplicar um algoritmo de busca. Uma outra otimização é a aglutinação de caminhos, que tem como premissa evitar o recálculo de trechos de caminho já computado, que já foram computados. Aqui, por exemplo, digamos que a princípio a gente tivesse o trecho em amarelo já computado previamente e o algoritmo de busca está tentando computar o caminho em azul. Se ele encontrar durante a sua exploração, encontrar esse trecho em amarelo, ele pode optar por aglutinar com esse trecho amarelo. Assim, a computação do algoritmo cessa, o que melhora o desempenho em geral, porque a partir do ponto de aglutinação até a base, o caminho já se conhece por intermédio do trecho em amarelo. Aqui, de uma forma mais formal, como a gente implementou no nosso trabalho a questão da aglutinação, digamos que a gente tenha o trecho AB já computado, os quadrados em verde são os quadrados pertencentes a esse trecho de suporte, de caminho de suporte, e o algoritmo esteja tentando calcular o trecho CD. Ele vai entrar em contato, vai entrar em conflito com o trecho AB, e ele vai juntar com o trecho AB da seguinte forma, ele vai sempre tentar juntar com o último quadrado do trecho AB, ou seja, o trecho que era para ser CD vai se tornar um trecho CB. Agora, com a definição já da aglutinação, do que é uma aglutinação, temos duas abordagens para a construção de caminhos. A primeira delas é tomar como ênfase a exploração e a segunda tomar ênfase na aglutinação. Na ênfase na exploração, basicamente, o algoritmo ele vai tentar terminar toda a sua computação, tentar encontrar um caminho até a base e, a partir disso, desse caminho, ele vai verificar se esse caminho cruza com algum caminho já previamente computado. Se cruzar, daí ele vai realizar a aglutinação. Agora, com ênfase na aglutinação, se durante a etapa de exploração do algoritmo ele encontrar qualquer trecho de suporte previamente computado, ele vai optar por cessar a execução do algoritmo e vai aglutinar com esse trecho encontrado. Já nas partes dos resultados, vale ressaltar que nós implementamos tanto o cálculo dos caminhos como a elaboração dos resultados no algoritmo, no software RP3 do núcleo de manufatura aditiva e ferramental da UTFPR. Utilizamos 3 modelos, o primeiro deles é um dinossauro de brinquedo, denominado Dino, o segundo é um cilindro dentado e o terceiro é uma peça em formato de C. Algumas considerações. Toda a bateria de testes foram feitas em quadrados de 5 mm, 8 e 10 mm. A espessura das fatias foi setada para todos os testes em 0,254 mm. Também vale destacar que, tomando como base a ênfase na exploração, todos os algoritmos de busca conseguiram criar caminhos que desviem do modelo. Aqui temos os resultados propriamente ditos, já destacando que os algoritmos de busca em profundidade, busca em largura e caminho mínimo obtiveram resultados semelhantes e foram os melhores no que se refere ao contato de caminho de suporte com a peça. Aqui temos, só para contextualizar, em azul, isso aqui é a visualização já no RP3, em azul a gente tem o modelo, em verde a gente tem os caminhos, e em vermelho a gente tem as regiões suspensas, as regiões onde houve aglutinação de caminhos, e o final do caminho, sendo tanto na base ou apoiado no modelo.
Aqui temos, então, que o BFS, que foi um dos melhores algoritmos, podemos perceber que ele desviou de forma elegante, até sem nenhuma colisão, visualmente falando, e ao contrário do desvio simples, com no máximo 10 desvios, né? Ambos foram feitos com 5 milímetros, mas se forem perceber, 5 milímetros do tamanho do quadrado, mas se for perceber, existiram alguns conflitos de caminhos com a peça. Vale ressaltar também que o tamanho inadequado na discretização dos quadrados pode acarretar em alguns problemas. O primeiro deles é o aparecimento de regiões suspensas não tratadas. Aqui temos uma ilustração para mostrar melhor o que eu estou falando, que é basicamente, temos um polígono em verde representando a região suspensa, e temos um polígono vermelho representando o modelo. Aqui, podemos perceber que a região em rosa é uma região suspensa que não foi tratada, porque esses quadrados pertencentes dessa região rosa, eles têm intersecção com o modelo, ou seja, toda essa região não será tratada, o que acaba tendo um consequente problema. Aqui, já na parte dos resultados, para mostrar melhor, temos o exemplo para a peça cilindro dentado e o algoritmo de busca em largura, né? Podemos perceber que para 5 milímetros, todos os caminhos conseguiram ser desviados, por exemplo, e as regiões suspensas, abaixo dos dentes do cilindro, podemos perceber que uma pequena parte somente da região não foi tratada. Se a gente observar aqui na base, os quadrados estão praticamente encostando no modelo, ou seja, essa região abaixo do dente está sendo bem tratada. O que não ocorre, por exemplo, quando se considera um tamanho de quadrado de 10 milímetros, onde, primeiro, temos que as regiões suspensas não tratadas é maior, podemos observar aqui embaixo do dente do cilindro e também próximo à base do modelo, também temos uma grande região aqui não tratada. Além disso, podemos perceber que alguns quadrados, eles sofreram colisão com o modelo, eles não conseguiram desviar. Podemos perceber aqui a colisão, por exemplo. Já dando um foco na ênfase da aglutinação de caminhos, temos alguns resultados importantes de destacar. O primeiro deles é que essa solução ela pode gerar soluções fisicamente não aplicáveis. Podemos perceber aqui, os dois resultados foram para a busca e largura. Aqui para a peça C, podemos perceber que somente alguns caminhos conseguiram efetivamente chegar até a base, enquanto muitos outros caminhos aglutinaram nesse caminho que chegaram até a base, o que pode gerar, consequentemente, estruturas que podem colapsar, tornando fisicamente inviável. Porém, vale ressaltar também que, dependendo da geometria da peça, esse problema é atenuado. Aqui, por exemplo, na peça Dino, podemos perceber que há um equilíbrio muito maior entre aglutinação e caminhos que chegam até a base. Ainda dando ênfase na aglutinação de caminhos, percebemos que a busca em profundidade ela obteve um resultado mais interessante, mais equilibrado. Podemos perceber que ela conseguiu chegar mais na base aqui do que a busca em largura. Isso se deve ao fato, isso deve à lógica de exploração dos algoritmos. A busca em largura, ela realmente vai explorar em largura. Então, a probabilidade de ela encontrar um trecho já computado acaba diminuindo quando comparado com a busca em profundidade que explora em níveis. Bom, a questão dos resultados quantitativos, que realizamos, claro, para os mesmos modelos, temos medições, seja em aspectos físicos, como na colisão entre as caminhos de estrutura de suporte e o modelo, também sobre a quantidade de aglutinações ocorridas e, além disso, o comprimento total dos caminhos retornados por cada algoritmo. Além disso, temos medições sobre recursos computacionais, como o tempo de execução em segundos e a diferença do consumo de memória RAM antes e depois de toda a parte do cálculo de caminhos de estrutura de suporte em megabytes. Além disso, tivemos uma mudança na quantidade de quadrados, fazendo com quadrados em 1 milímetro, ainda trabalhando com números inteiros, para o que gerar o grade terá maior quantidade de quadrados, teremos maior quantidade de quadrados suspensos, consecutivamente teremos maior quantidade de caminhos a serem calculados. Dessa forma, primeiramente, na questão das colisões, verificamos que o algoritmo DFS-BFS caminho mínimo apresentava os melhores resultados, pois dependendo do modelo, comparar com a projeção ortogonal, totalmente ortogonal, reduzir em 100%, como podemos ver para o cilindro dentado ou a peça C. Além disso, na questão dos desvios simples, tivemos um resultado interessante, porque, por exemplo, se formos pensar para os desvios simples com limite de 20, ou se aumentarmos esse desvio para 40, não tivemos modificação na quantidade de colisões, ou seja, a gente aumenta até o custo de processamento, pois teremos mais verificações de quantos desvios sucessivos iremos fazer, só que mesmo assim não reduz a quantidade de colisões ocorridas. Na questão das aglutinações, verificamos que o algoritmo de desvio simples alcançou menor quantidade de colisões, ocorreu menor ocorrimento, demonstrando que tal algoritmo não utiliza muito desse processo de otimização. Além disso, verificamos que o DFS, BFS e caminho mínimo
apresentaram as mesmas quantidades de aglutinação nas peças, levando uma primeira suspeita que possuem um resultado estrutural parecido, no qual podemos ter até uma melhor confirmação quando verificamos o tamanho dos caminhos, em que para a BFS possui o mesmo resultado dos caminhos, e para o caminho mínimo, uma diferença muito pequena, demonstrando, até como visto visualmente, resultados estruturais semelhantes. Além disso, como esperado, o caminho mínimo obteve, sim, os menores comprimentos totais, com exceção de alguns casos, como, por exemplo, podemos ver aqui para a peça cilindro dentado com tamanho de quadrado igual a 10, em que desvio simples obteve esse menor resultado. Mas isso tem uma motivação, que, como podemos ver por essas duas imagens, o caminho mínimo, ele teve maiores quantidades de caminho desviando do modelo. Em contrapartida, desvio simples teve seus caminhos colidindo com a peça, maior quantidade. Ou seja, o caminho se colidir com a peça será um caminho de comprimento menor, por isso obteve tal resultado. No tempo de execução e também do consumo de memória, verificamos que mesmo que BFS e o caminho mínimo obtiveram bons resultados nas reduções das colisões, obtiveram um grande custo computacional. Por exemplo, se formos ver para a peça C, que foi a peça mais custosa, em questão de consumo de memória, teve quase 4,5 GB para o caminho mínimo. Em contrapartida, o desvio simples com limite de 40 foi aproximadamente 100 MB, e para o DFS foi aproximadamente 330 MB. Ou podemos ver isso também no tempo de execução, em que para o caminho mínimo foi quase 400 segundos, contrapartida, DFS foi 300 milissegundos e DFS foi 3,3 segundos. Bom, quando vemos na questão da ênfase na aglutinação, antes EE significa ênfase na exploração e EA é ênfase na aglutinação, então temos aqui um resultado comparativo entre essas heurísticas. Então podemos ver que quando utilizamos tal ênfase, a questão na colisão não é muito afetada, porque a gente já conseguiu obter um 100% de redução com algumas peças já. Claramente que para o Dido tivemos sim uma redução, porque antes caminhos que colidiam com a peça agora estão aglutinando em caminhos que agora vão para a base. Na questão das aglutinações, como estamos dando ênfase em que ocorram as aglutinações, esperamos sim que a quantidade delas aumentem, mas podemos ver até uma comprovação numérica do que vimos lá nos resultados qualitativos, em que para BFS temos poucos quadrados da base suportando quase toda uma região suspensa, e para DFS temos maior quantidade de quadrados base, temos melhor distribuição. Então podemos ver que por esse resultado, o crescimento de aglutinações na DFS é menor em comparação com BFS e caminho mínimo. Em relação ao comprimento dos caminhos, como esperado, quando utilizamos as heurísticas com ênfase na aglutinação, o comprimento irá diminuir, porque agora os caminhos não estão, a maioria deles, indo até a base, mas só que sim, aglutinando em caminhos, paralisando o caminho, em outro já computado. E no tempo de execução e consumo de memória, tivemos uma relevante otimização, como podemos comparar, por exemplo, se formos pensar para a peça C, que teve o maior tempo, né, de execução ou maior consumo de memória, em que para o tempo de execução, se formos pensar no caminho mínimo, quase 400 segundos, foi para quase 5 segundos. O que era antes 4,5 GB foi para 45 megabytes. Isso porque, com a ênfase na aglutinação, estamos realizando menor quantidade de visitações de todos os nossos quadrados num ambiente discretizado. Certo, já na parte das conclusões, então temos que realmente os algoritmos de busca em profundidade, caminho mínimo e busca em largura obtiveram os melhores resultados no que se refere ao contato caminho de suporte peça. Também é importante destacar que o algoritmo de busca em profundidade ele apresentou o melhor custo-benefício, quando verificando as colisões e o custo computacional. Por fim, também, o algoritmo de desvio simples, ele, com uma heurística extremamente simples, ele ainda produziu resultados satisfatórios, com uma grande taxa de desvio e com um gasto computacional pequeno. Bom, na questão da ênfase na aglutinação, tal heurística a gente conseguiu obter uma otimização muito interessante, muito satisfatória, porém, dependendo do modelo, tivemos os casos onde geram caminhos fisicamente não aplicáveis devido a poucos quadrados de base suportando quase toda a região suspensa. Como trabalho futuro, temos algumas questões. Primeiramente, a integração da geração dos caminhos com a geração da estrutura de suporte. Além disso, também temos a mescla das duas heurísticas, ênfase na aglutinação e ênfase na exploração, para que conseguimos utilizar a boa otimização da ênfase na aglutinação
e também não ter o caso de caminhos fisicamente não aplicáveis, como também vemos na ênfase na aglutinação. Além disso, também temos como otimização para os algoritmos DFS e BFS caminho mínimo, já que são caminhos em busca em grafo, se trata de podar esse grafo na etapa de exploração. Ou seja, por exemplo, enquanto estou pegando e obtendo o meu caminho, se eu chegar em determinado nível, eu limito o número de níveis que eu posso desviar e depois eu só crio um caminho em coluna, diminuindo a computação. Além disso, poderíamos ter também, por exemplo, uma poda probabilística, em que, dado um nó adjacente, de acordo com uma constante com a probabilidade, verificamos se esse nó será computado ou apenas descartado do nosso caminho. Por fim, também temos uma possível utilização de inteligência artificial, claro, dependendo do intuito que pretendemos, mas seja para reduzir o custo de material ou reduzir também o contato entre a estrutura de suporte e a peça, o modelo de IA poderia predizer qual o melhor algoritmo para utilizar para aquele modelo. Dessa forma, concluímos nossa apresentação. Agradeço imensamente a todos presentes. Muito obrigado. Bom, obrigado, Luiz. Obrigado, João. Então a gente já pode passar para a etapa da arguição da banca. Vou começar chamando o professor Bogdan. Você, Bogdan? Então tá. Obrigado pelo convite. Sempre legal vir aqui. A gente teve aluno que deu aula lá, nem sei quanto tempo atrás, lá no Calouro, né? Ver o quanto que conseguiram caminhar. Essa descrição toda dos algoritmos foram vocês mesmos que fizeram? Do jeito que está aqui? O pessoal do código você disse, professor? A descrição do algoritmo mesmo no texto, né? Sim. Tá muito boa, assim, né? Eu confesso que eu não tive tempo de ir lá e ficar vendo detalhe por detalhe para ver se estava tudo certinho, todos os passos, né? Mas, assim, tá bem organizado, bem colocado. Então, fez eu acreditar em vocês. Vou acreditar que funciona. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi que algumas situações, é uma coisa, eu não sou da área, então eu não conheço nada de impressão 3D, né? Essa estrutura de suporte, eu vi que algumas vezes, principalmente a busca em largura, a busca em profundidade, eles tendem a fazer assim, né? Eles puxam para o lado e daí cai para baixo. Não, esse é o algoritmo simples. O busca em largura, muitas vezes ele faz uma coluna, daí ela vai para o lado e daí ela cai para baixo. Uma pergunta, não sei nem se vocês sabem responder. Existe alguma diferença na capacidade de suporte entre fazer de um jeito e de outro? Capacidade, o senhor diz de questão física mesmo? Questão física, né? Tipo assim, se fizer assim, aguenta mais. Então, assim, a gente meio que deduziu que algumas soluções não seriam fisicamente aplicáveis, porque podemos perceber que teve vários caminhos que aglutinaram em somente um caminho, né? Agora, a gente não chegou a efetivamente testar e verificar se isso realmente ia ser um empecilho, né? Porque eu fiquei pensando em ponte, sabe? Que você tem um formato, tipo um arco, assim, é melhor do que fazer um negócio assim, que é melhor do que fazer um negócio que desce, depois vai pro lado, depois desce de novo, né? Não sei. Não sei se o Dutra, o professor Neri sabe dessa. Essa ficou uma curiosidade mesmo minha. Essa deve ser pro Neri, né? Coisa difícil hein, para mim, né? Tá bom. Olha, a gente tem trabalhos com suporte aqui em árvores, eu já vi trabalhos, né? Em que o cara faz uma estruturinha bem parecida com uma árvore mesmo, faz um tronco maior, levanta, e lá em cima faz os galhos todos, tá? E parece que essa seria uma lógica mais natural, para você suportar melhor. Mas, assim, se você fizer uma árvore meio que invertida, né? Fizer um galhão descer, tá lá embaixo abrir, cara, eu não saberia te dizer assim, se teria uma diferença meio física para explicar, mas o fato de a gente ter visto os trabalhos todos com uma estrutura mais árvore, tronco depois galhos, lá em cima, né? E parece ser uma estrutura mais natural, mas a gente não fez experiências assim com as duas, né? Até que é o primeiro modelo que está surgindo aí, a gente tem que testar isso, né? Eu consigo imaginar que dá para fazer um monte de trabalho nisso, porque você vai, vou fazer assim, fazer assado. Né? E testar, né? Uma coisa também, né? Existe algum jeito de vocês calcularem o quanto de peso ficaria para você evitar que ele faça aglutinação demais?
Se você tem lá um palitinho, né, e 20 negócios para cima, assim, segurando. Então, isso foi algo que a gente até pensou em implementar como um contador, né, nos trechos, para verificar quanto tem acima e daí bloquear a aglutinação. Vira obstáculo, né? O partido Sérgio Moro falou assim, não, ele agora virou obstáculo, agora ele Exatamente. Mais. Mas optamos por não implementar ele, né, no TCC, mas ficaria perfeitamente como um trabalho futuro, né? É até interessante, né, porque dá esse bloqueio e impede. Mas é claro que também teria que pensar na questão estrutural para estimar quantas aglutinações seria possível, por exemplo. Teria que ter uma coisa também, de novo, né? Um teste físico para saber. Só acrescentando assim, toda vez que você aglutina coisa, é interessante que o tronco fique um pouquinho maior, né? Entendeu? Você vai somando, quanto mais aglutinação, você vai assim, não, aqui eu vou ter que ter uma estrutura um pouco maior, né? Vai descendo com ela maior. Aquela ideia de árvore, né? A árvore começa com um tronco lá embaixo, vai reduzindo, depois ele abre, né? Então, teria que ir aumentando para baixo. Uma coisa que eu pensei quando eu estava vendo, assim, né? O algoritmo, que todas as variações do algoritmo, elas são sempre de cima para baixo, né? Elas partem e faz sentido, né? Você parte de onde você tem que segurar, sustentar, para depois descobrir onde que você vai apoiar. Mas eu fiquei pensando, se eu tivesse uma quantidade de memória infinita, assim, né? Você não teria uma precisão maior se vocês pudessem fazer de baixo para cima, sabe? Você começaria falando assim, todo mundo, todo entorno da peça é válido. E daí, ele com algum tipo de heurística, ele vai subindo até alcançar os pontos que precisam ser sustentados. Não sei se vocês entenderam. Basicamente, em vez de fazer, fazer ao contrário, né? Fazer de ponta cabeça, fazer de baixo para cima. Será que faz sentido? Crescer a árvore como ela cresce naturalmente, né? Já que tá falando de árvore, né? Não sei, tem que avaliar isso aí. Eu acho que até dá para... Vocês estão me escutando? Até daria para talvez fazer uma abordagem híbrida aqui de baixo para cima, sabe, bottom-up e o contrário, mas daí cai naquela questão de começa a ficar pesado o tempo computacional, né? Ela provavelmente seria mais pesada, né? Você precisaria de uma heurística muito boa para fazer assim, tipo, como se fosse um girassol, que é, né? Ele vai sendo atraído para crescer numa direção certa. Tipo aqueles branch and bound, né? Você começa assim e vai ir para cá. Tipo, tô aqui, o objeto tá aí no meio. Se for para direita, vai sair para fora do objeto, isso aqui não faz sentido, então você corta. Então, ele vai tendendo a entrar para dentro e se tudo desse certo, mas daí precisa ter um monte de heurística para ficar fazendo pruning, né? Como é que é? Pruning. Podando, né? Algo do tipo? Fazendo poda. Sim. Porque, pelo menos uma vantagem que a gente consegue ver até que, nem, por exemplo, para DFS, é como que a heurística dele já é, tipo, em profundidade. Então, isso ajuda muito, que nem, por exemplo, se a gente quer ir para a camada básica, a gente sabe que é o destino. Então, isso é uma coisa que, tipo, eu creio que seja possível, mas só que acho que tem esse negócio, né? Acho que memória infinita, isso ajudaria bastante. Mas é uma abordagem interessante, tipo, ver quais os resultados, principalmente nas questões físicas, creio que seria um trabalho futuro também. Interessante mesmo. Mas eu tô perguntando essas coisas não porque eu tô querendo jogar vocês na parede, é o contrário. Eu vi assim, problema maluco, é divertido. Né? Fico imaginando, dá pra fazer... Esse é o tipo de problema também que a galera agora tá fora de moda. Mas quando estava na moda, o pessoal gostava de usar para esse estilo de problema aquelas metaheurísticas de formiga e abelha e algoritmo genético e os negócios assim. Sim. Seria interessante usar alguma coisa do tipo também para ver os resultados. Isso é verdade. Agora, uma última coisa que eu vi, assim, vocês fizeram bastante teste comparando a granularidade do grid, né? Então, assim, você tem uma discretização, o quanto de quantização que vocês têm ali, né? Quantizando mais, quantizando menos, no plano. Mas, com relação à altura das fatias, vocês chegaram a ver, assim, um impacto de você fazer uma fatia mais alta, mais baixa? Essa questão das camadas, não modificamos, a gente sempre fez com uma camada em específico, meio que o nosso foco era mais, vamos pensar assim, tipo, na discretização, mas trabalhar com as camadas, a gente acabou não trabalhando e vendo como que isso impacta, isso foi algo que a gente não viu nos resultados. Esse negócio da altura das camadas é meio padrão ou é um parâmetro também? A altura das camadas, ela é de acordo com, vamos dizer assim, é meio que só definida só por causa do tamanho do quadrado no grid. Então, vamos dizer assim, essa é a única coisa que vai... É lógico, né, também pela camada, né, pelo tamanho de cada camada, mas aí meio que, tipo, nesse caso, levaria a gente também até fazer mais testes também, mas seria meio que esses dois parâmetros em si, o tamanho do quadrado e o tamanho da espessura, só que o tamanho da espessura sempre foi fixo.
Assim, só também completando o que o Camilo falou, é que também a espessura do fatiamento depende da tecnologia também, né? Mas, assim, a gente restringiu justamente para restringir o problema, né? Tipo, funcionaria se colocasse outra espessura para fatiamento e tudo, mas até porque é uma variável lá, que depois vai calcular certinho a quantidade de quadrados que eu preciso ir para baixo para desviar e tudo, mas era realmente mais para simplificar o problema, para focar bem no problema ali mesmo, de desviar os quadrados, né? Não ficar variando tanto, porque no final das contas o nosso trabalho ele só quer desviar, né? Daí depois, se alguém for lá e quiser, eu quero um fatiamento com uma espessura menor, é só colocar e vai funcionar. Basicamente isso. Não, mas tá certo, achei bem divertido aqui de ler. O texto em si, eu tenho muito pouco comentário, né? Então eu não vou ficar gastando tempo aqui falando, né? Eu vou passar para vocês lá o PDF, daí depois vocês dão uma olhada, beleza? Isso, professor. Beleza, agradeço bastante. Parabéns. E muito legal ver vocês chegando tão longe, assim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Wagner, pelas considerações. Então, vamos passar para o professor Rodrigo Mineto agora. Eu estava pedindo, talvez tenha algum ruído aí, pessoal. Eu não tô na minha casa aqui, eles estão cortando umas árvores aí perto, mas tudo bem, tá? Qualquer coisa vocês me avisam se não conseguirem escutar o que eu tô falando, tá? Bom, agradeço o convite de vocês, tá? Luiz, do João, do Ricardo e do Neri. Faço as palavras do Bog das minhas, sabe? Ficou muito bom, assim, sabe? Fiquei muito orgulhoso de vocês aí. Sensacional ver que vocês atacaram um problema com os algoritmos lá que a gente explica em estrutura de dados 2, projeto de análise de algoritmo, sabe? Um monte de alunos deveriam estar aqui para, sabe, às vezes você explica lá o algoritmo, eles acham que não tem que não tem utilidade nenhuma vendo uma coisa tão interessante assim. Então, meus parabéns, assim. Muito sensacional assim o que vocês fizeram, tá? O texto ficou extremamente bom, a apresentação de vocês também dentro do tempo, muito bem feita, tá? Basicamente, os meus comentários são poucos também, sabe? Então, acho que a gente talvez não vá tão longe. Eu até estava comentando assim, o EE e o EA, eu descobri que o ênfase era ênfase, porque no texto de vocês não tem lá o que é EE e EA. Daí eu fiquei, o que é o EE e EA? Daí eu passei. Daí eu voltei lá na tabela de siglas, não tem. Daí eu falei, deixa eu dar um Ctrl F aqui. Não existe isso. Mas é coisinha que passa, enfim, 70 e cacetada folhas aí, né? Então, na realidade, são coisinhas que é bom ajeitar lá para não deixar a pulga atrás da orelha de quem for ler depois, tá? Então, eu meio que anotei no e-mail, porque assim, eu fiquei correndo entre os computadores, aqui um computador deu problema, daí depois eu vim para um outro, daí eu acabei que eu não conseguia anotar num PDF, daí eu comecei a colocar num e-mail, tá? Por exemplo, algumas coisinhas, por exemplo, na página 20, quando vocês vão falar assim, no abstract, eu acho que no resumo teria que mudar um pouco, que nem vocês falaram, os algoritmos de busca utilizados são busca em profundidade, DFS, busca em largura, DFS, caminho mínimo e desvio simples, proposto pelos autores. Só que assim, pelo que eu entendi, é o caminho mínimo e o desvio simples proposto por vocês, certo? O desvio simples, né, que foi proposto, já que o caminho mínimo lógico, tem a descrição, mas seria o caminho mínimo normalmente estudado também. Tá, então aquele ali vocês não... É que deu a impressão na proposta ali que vocês... enfim, isso, tudo bem, tá? Perdão, seria em qual página, professor? Só para... Na página... isso seria no abstract ali. Ok. Pera aí, deixa eu vir para cá. Beleza, tá. Então, enfim, são pontos que... Tá, tudo bem. Sem problemas. É que do jeito que você falou na apresentação, sabe, dá a impressão que vocês tinham mudado alguma coisa nos dois, assim, tá? Mas tudo bem. Sim, ok. Na página 20, por exemplo, vocês não falam da seção 3.5, sabe? Deixa eu ver lá, porque como eu anotei aqui no e-mail, não tá no PDF, fica mais fácil levando o PDF direto. Por exemplo, são coisinhas aqui, sabe? Por exemplo, a seção 3.4, depois a 3.6, 3.7. Sabe? Sim, então verdade. a 3.5 vazou aí. Daí ali na apresentação de vocês, quando vocês mostram, por exemplo, aquele C, o sem suporte, dá a impressão na figura 3, que até tem na apresentação de vocês, que dá para construir ela sem suporte. Então talvez eu acho... Essa, só para ter noção, professor, seria essa figura aqui, né?
Deixa eu voltar aqui que eu tava vendo o PDF. Isso, eu acho Perdão. que essa figura aí, ela não serve para nada, essa A. Ela poderia ser a outra, a B e a C, ou seja, ou o suporte é desse jeito, ou o suporte é do outro, né? Sim. Mas não tem como construir ela sem suporte. Senão aí, assim, eu entendo o que vocês querem falar, mas alguém que não é da área fala, então por que não constrói sem suporte? Sim, faz sentido. Beleza? Tá, então talvez essa figura aí dá para tirar fora. Daí assim, na ordem dos modelos, nota que é tudo coisinha pequenininha. Na ordem dos modelos, vocês mostram ali fora de ordem. Se não me engano, vocês mostram se não me engano, acho que é o Dino primeiro, daí depois na página 40 o Dino, depois vocês colocam o cilindro dentário e começa a ir a peça C. Mas depois vocês começam com o cilindro dentado, sabe? A apresentação na figura 23. Então, assim, o jeito que vocês meio que montaram a apresentação, a peça C, ela tá... desculpe, o cilindro dentado, ele tá tomando ele entra na frente dos outros. Talvez só inverter lá. Tudo bem? Ok. Tá atrapalhando demais ou não? Dá para escutar? Não, dá para ouvir mesmo. Dá pra ver. Deixa eu... Assim, outras coisas que ficariam legais, mas isso, sei lá, para um paper, que basicamente, assim, uma das coisas que eu vi, assim, que tem resultados legais aí, sabe? Então, assim, acho que assim, é promissor para uma publicação. Às vezes, quando cai, não sei se o blog sentiu o autor aqui, cai na base, quando ele vai mostrando aquele suporte, seria legal se deixasse, talvez, o triângulo meio que pintado quando ele escora na própria peça, porque às vezes é difícil de ver aquele quadradinho, sabe? Então, às vezes, um jeito de mostrar na malha 3D, às vezes, se ela pudesse, só que ela teria que ser um pouco maior, enfim, às vezes eu sei que é difícil tirar esses modelos, colocar ela meio que, sabe, de uma corzinha diferente, aqui tocou, sabe? Então, assim, toda a malha é cinza e quando toca ela tem uma cor especial. Fora os quadradinhos que vocês colocam, facilitaria, sabe? Mas não tô falando isso, é mais pra frente. Isso aí, lógico que não precisa fazer nada, né? Entendido, professor, entendido. Tá. E algumas figuras, por exemplo, a figura 30, deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Uma coisa que às vezes dificulta para a pessoa que vai comparar é que vocês trocam a posição do modelo. Ele fica legal que você consegue dar várias visões, mas quando você está comparando a diferença, por exemplo, da DFS, BFS e o caminho mínimo, o certo era mostrar o Dino ali na mesma posição. Faz sentido, professor. Isso faz sentido mesmo. Tá vendo que vocês giram ele, daí você já, uma hora está mostrando um lado, outra hora está mostrando o outro, então assim, para comparação, é ruim, a não ser que você mostrasse duas visões, mas para todos os algoritmos as duas visões, né? Que daí facilitaria. Isso é verdade. Tá. Eu fiquei com uma dúvida também na relação à tabela 2, deixa eu achar aqui, que lá mostra, basicamente assim, na tabela 2, eu entendi que vocês não quiseram mostrar o Dino e a parte C com 5 e 10 milímetros, porque eles ficaram os números iguais, certo? Ficaram, tipo, realmente, não números iguais do que 1 milímetro, mas seriam resultados que, tipo, cresceu também de uma forma parecida, igual, por exemplo, obtemos um cilindro dentado. Então, foi só para reduzir a quantidade de informações, igualmente fizemos também com as imagens, para que não ficasse um negócio muito denso para o leitor. Então, foi uma decisão que tomamos. Tá, entendi. Que essa era uma dúvida, porque tinha sido colocado. Porque, assim, quando a gente vê as aglutinações por exemplo, acho que na figura 31, dá a impressão, quando você olha a figura 31, que é aquela parte C, que a DFS faz menos aglutinações, mas ela tem bastante em cima, depois eu estava olhando. Então é por isso, né? Assim, às vezes dá a impressão que visualmente a DFS ela está fazendo menos, só que ela está mais concentrada na parte de cima, né? Exato. Até que na quantidade a gente conseguiu obter algo igual. Mas realmente, né, foi tipo algo que a gente até pensou em colocarmos até todos os dados para todos os experimentos que fizemos, porque temos esses experimentos, seja para as imagens, ou seja também os resultados quantitativos, os numéricos, para quadrados de 5 e 10 milímetros, mas escolhemos fazer essa redução, porque senão ia ser muito mais página ainda também. Tá. Uma das métricas poderia, não sei se vocês fizeram, até porque a gente tinha bastante tabelas, é assim, o tanto de quadros, depois coloquei aqui, acho que quadrados de apoio na base, essa vocês fizeram alguma dessas? A não ser que tenham perdido alguma? Por exemplo, vocês têm os quadrados ativados, essa vocês não têm, né? Não. Não, quadrados na base, não.
eu acho que talvez entraria naquele quanto que ele, sabe, quantos são as colunas de apoio, tanto no objeto quanto na base, como que ele termina. Esse cara talvez começasse, assim, se você analisar todas as tabelas, um revisor analisasse, vai falar assim, mas, assim, talvez o cara não se convenceria tanto, né, que ele analisa um monte de, por exemplo, aquela ali, ó, 656 para todo mundo aglutinação, depois você vai para outra. Elas mudam muito pouco entre os três. Uma métrica que eu acho que mudaria bastante seria essa de ativado, porque os ativados nas figuras de vocês dá para ver que por exemplo, uma daqueles exemplos, ele meio que se apoia em dois, enquanto que a DFS, se não me engano, ele se apoia em vários na borda, né? Então, talvez alguma métrica que explorasse mais essa diferença entre as abordagens, né? Olha como ela muda entre esses caras daqui, né? Realmente, isso seria interessante mesmo. Isso é realmente algo bem interessante para poder se analisar também, professor. Tá. Enfim, são ideinhas. Eu tô quase chegando no fim também, eu falo rápido aí, tá? E uma outra coisa que essa seria, não sei se isso faria sentido, até a gente estava discutindo com o Dutra até, era assim, lidar com grades, não grades na mesma... como que seria? O mesmo grid, sabe? Eles ser grades irregulares, assim, mas não tão irregulares. Por exemplo, a primeira é 4. Por exemplo, até metade da peça vai como 5. E embaixo ela fica mais como 10. O que isso ajudaria, eu acho? Que daí, se você tem quadradões maiores na base, você conseguiria talvez dar aquela ideia do Nereid e ter colunas mais grossas depois, para suportar mais o peso da coisa, né? Ao invés de você ter que unir, ele se apoiar todo mundo num quadradinho, e esse quadradinho, como é que eu vou ter que fazer depois na hora da impressão 3D para suportar? Eu teria que engrossar ele lá embaixo de algum jeito. Se ele tivesse uma discretização maior e esse algoritmo, daí teria que ver como é que o algoritmo ficaria, que ele conseguisse fazer, sabe, como se fosse uma pirâmide com quadrado. Não é pirâmide, sei lá. Enfim, vocês entenderam, né? Sim. Professor, até foi uma questão que a gente chegou a pensar, né, porque o professor Neri já tinha falado para a gente que, normalmente, esse tipo de suporte, você tem que aumentar a grossura do tronco até chegar até a base, quando você aglutina bastante, só que a gente não tinha elaborado muito bem uma solução para isso, e poderia realmente ser uma extensão, né, eu estava pensando como uma extensão, se seria, daí teria que alterar o algoritmo para fazer esse mapeamento entre quadradinhos de tamanho distinto, né. Tipo, seria a quadri, né? Sabe, um quadrado ele dá origem a mais 4, que dá origem a mais 4, sabe? Ele começa grandão, só que daí seria invertida, ela seria, né? Então seria talvez uma ideia legal. E uma outra seria, assim, o desvio simples, ele também poderia, que assim, pelo que eu entendi, o desvio simples, se você tiver uma peça, vamos supor lá no Museu do Olho, lá, o Mon, que daí tem aquelas, eu fico sempre impressionado quando eu entro lá de baixo, que tem aquelas estruturas tão longe, assim, sem uma coluna, né? Ali o algoritmo para fazer o apoio, ele faria um monte de apoinhos, sempre o desvio de vocês, ele sempre encostaria retinho, ele teria que ter o do lado, por exemplo, o quadradinho do lado, ele de novo encostaria. Também ali poderia ser pensado num suporte de árvore para aglutinar os caras que vão entrar dentro daquela peça. Sabe, ele assim, de qualquer jeito ele não tem como não apoiar. Acho que daquela figura de vocês lá, talvez, não sei se tem umas que mostrava na apresentação, mas é assim, suponha que eu preciso de vários colunas que elas vão, na realidade, bater no modelo, para elas tentarem meio que, né, juntarem. Enfim, era só algumas ideias de extensões, assim. Mas, assim, no geral, depois eu passo ali o que eu marquei, eu gostei bastante, eu acho que tem, basicamente, assim, sabe, tá extremamente bom o trabalho, assim, não sei o que o Bogdan acha, mas eu vejo um mestrado aí, sabe, então acho que se vocês quisessem continuar, às vezes um mestrado com os dois aí, com o Dutra, sabe, vocês teriam um mestrado fácil, até tem uns programas de, não sei como é que tá aí, vocês no final, aceleração que o pessoal tava querendo, sabe, vocês têm que fazer, sabe, se vocês considerarem aí, eu acho que vocês têm um bom tema na mão, e vocês propõem bastante coisa, sabe? O TCC tem muita gente que basicamente faz uma pesquisa do que existe. Vocês propuseram um algoritmo, compararam com outros. Então tá um trabalho muito, muito legal. Então acho que enfim, eu aconselharia aí vocês continuar, que às vezes, enfim, seria um caminho, quem sabe vocês ganhariam bastante aí, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tá? Devolvo a palavra ao professor Dutra e agradeço mais uma vez. Você sabe que esse negócio do mestrado é aquilo que eu falei, né, também, né? Você começa a ver esse trabalho, você começa a ver um monte de outras coisas que dava para ter feito nesse sentido.
E na verdade tem um mestrado para cada um aí, sabe? Se cada um quiser pegar o mesmo tema e seguir em 2 linhas diferentes, cada um tem um mestrado aí fácil, em 2 linhas diferentes. É assim que você sabe que o trabalho de pesquisa, pelo menos, é um trabalho interessante, né? O trabalho Exatamente. interessante é aquele que você não termina assim, fala assim, resolveu o problema. É que você pensa assim, cara, se fizesse assim, se fizesse assim, se fizesse desse outro jeito. Exatamente. Você pensa até você começa a pensar naquelas árvores que nem o Ney tá falando das árvores do mundo real. Um outro jeito é nessas estruturas, sabe? Por exemplo, aquelas pontes, acho que é pinçado, sabe aquele que eles vão colocando aqueles. Você vai pensar tudo quanto é estrutura de suporte, o que pode suportar esse cara, como é que dá para fazer isso, do jeito que não encosta. Então é um trabalho mental legal, assim, que você faz, né? Que nem aquilo que você pensou de vir de baixo para cima, que lá também dá para bater bastante a cabeça ali, mas às vezes sai alguma coisa, né? De cima para baixo para cima, mas é algo que encontra, enfim, parece que tem coisas legais aí para explorar. Só complementando os professores, é que realmente quando a gente estava implementando o trabalho, a gente ficou basicamente 6 meses implementando direto, sim, né? E sempre surgia alguma coisa que a gente queria testar. Então, assim, tipo, a gente já viu que tem bastante coisa para testar, só que se a gente fosse ficar testando tudo, ia acabar não conseguindo terminar o TCC mesmo. Mas realmente, a gente também gostou bastante, né? Percebemos que tem bastante potencial ali de pesquisa e tudo, né? E dá para seguir várias abordagens, mas só para concluir mesmo. Só para colocar um ponto mais. Tem até alguns pontos que a gente acabou não colocando no TCC, porque senão ia ficar muito extenso também a explicação, mas realmente, cada vez mais, às vezes o João vinha com uma ideia, Camilo, vamos fazer tal coisa. Aí eu falo, gente, eu também quero finalizar o TCC, mas é legal colocar também, e fica nessa questão também. Então, realmente, é uma área que acho que demonstra, né, computação é gigante, tem muita coisa para poder analisar, e realmente, como vocês pessoas falaram no começo, aquela ideia de, onde que isso é aplicável, né? A gente até utiliza algumas relações trigonométricas, onde o pessoal, às vezes, no ensino médio fica, onde que eu vou aplicar isso? Bom, achamos um intuito também para poder aplicar. Então, foi bem interessante, realmente, fazer esse trabalho. É por isso que eu sugeri o mestrado. A parte mais complicada vocês já fizeram, vocês levantaram tudo, tem os algoritmos, agora vocês já dominam a técnica, enfim, considerem fortemente aí. Ficou muito legal. Quanto tempo vocês levaram, só para eu ter uma noção, no TC2? A implementação dos algoritmos, a gente começou, que foi comecinho de janeiro do ano passado, a gente terminou, acho que lá para julho, eu acho, não lembro direito. Aí depois foi, mais um pouco... A gente deu uma paralisada, começamos a também dar um ênfase mais em outras coisas pessoais também, acabei mudando de emprego, mas aí a gente voltou com tudo na questão da escrita, foi o quê? Acho que em novembro? Acho que em novembro que a gente começou a voltar a escrever, e aí terminamos agora em fevereiro. Então meio que esse foi os tempos que a gente teve para o desenvolvimento do TCC2. Legal. Eu vi a parte da IA lá, também fiquei curioso, mas enfim, depois a gente conversa para não se alongar demais. Sim, ok. Beleza? Abraço aí. Então, muito obrigado, Mineto, pelas considerações aí. Eu não sei, agora a gente pode passar para o professor Neri, se quiser ter alguma questão, Neri, quer falar? Eu não vou... Opa, deixa eu abrir a câmera aqui, que está fechada. Bom, é bacana ver o trabalho chegando ao final e aí com resultados tão interessantes. Sem dúvida tem bastante coisa a ser explorada aí, né? Mas eu acho que ficou bem bacana. Uma coisa que não foi abordada, enfim, parabéns pela apresentação, também foi bem sistemática aí no tempo, né? Um pouquinho aceleradinha ali, mas quem é um pouco mais da área, eu acho que conseguiu acompanhar um pouco. Teve os momentos que foram rápidos. Assim, uma das coisas que eu não percebi, pode ter passado aqui, né? Esse desvio que vocês fazem, né, lá no início a gente discutiu que isso é feito com base numa característica do processo, certo? Quanto? Eu preciso desviar quanto? Não é só... Eu tenho que desviar para não chegar na peça, mas quanto que eu posso desviar para o processo conseguir fazer? Você pode só comentar um pouquinho sobre isso? Como é que vocês levaram isso em consideração? É o ângulo de alto suporte lá, né? Esse ponto, deixa eu voltar aqui. Peraí. Você pode ir explicando, viu? Você tá voltando. Só pra... Basicamente a gente usou realmente o limite imposto pelo auto-suporte ali, né? Para poder calcular para qual quadrado a gente vai desviar. Para fazer aquele cálculo do K, né? De saber... assim, a gente sempre vai desviar para 9 possíveis quadrados dentro deste limite imposto pelo auto-suporte, né? Então... Isso aí, assim, eu não sei se ficou claro para todo mundo, né? Que isso aí, esse é o limite do processo. Isso é o primeiro... não é simplesmente vou tentar desviar da peça. Né? Eu tenho que desviar da peça, mas dentro de um limite que eu posso lá.
o processo, a estrutura possa ser construída, né? Certo. Então, isso é importante enfatizar. Uhum. E aí, aquilo que eu comentei antes, a questão da estrutura de árvore, né? É interessante, inicialmente, a gente imitar a natureza, né? Mas depois inovar. Por isso que é interessante comparar, né, os dois. Vamos fazer uma árvore normal, mas vamos fazer também o contrário, para ver o que acontece. Pode ser que a gente gaste menos tempo, menos material, porque quanto mais eu engrosso a árvore para baixo, mais material eu gasto, né? O ideal é sempre usar a menor quantidade de material possível. Então, assim, tem espaço para realmente assim, dar continuidade, finalizar a implementação, que a gente vai pedir para alguém ir tocando isso, né? Criar as estruturas de cada camada. Né? Tá. E outra coisa que foi comentado que eu achei interessante é a espessura da camada. A espessura da camada varia conforme o processo, pode ser camadas maiores, menores. Para fazer essa análise, não necessariamente para fatiar a peça, mas para fazer análise, se eu usasse 2, 3, 4 vezes a espessura que eu vou fabricar a peça, o que isso implicaria? Não seria mais simples, menos pontos no teu universo tridimensional de quadrados? O que isso implicaria em termos de resultado? Assim, não quero que vocês... Mas só para questionar, fiquei pensando, você não precisa trabalhar com camadas tão finas para fazer essa discretização de vocês, precisa? Uhum. Seria possível, funcionaria igual, só que teria um número de possibilidades menor de desvio, né? Um número de possibilidades... isso que eu queria saber, assim, diminui as alternativas, é isso? Diminui as alternativas. Uhum. Mas eu continuo com... Eu não estou falando do tamanho do quadrado, né? Estou falando assim, da ocasionalmente a gente teria menor quantidade de grades. Então, se eu aumento o tamanho da espessura, eu tenho menor quantidade de grades. Isso. Então, vamos dizer assim, eu continuaria com a mesma quantidade de quadrados, mas só que vamos pensar assim, se a gente pegar aqui, acho que essa figura vai ajudar bastante, se eu aumento a quantidade de grades, eu posso também aumentar a quantidade de possibilidades também. É lógico assim, e pode, isso vai muito depender também do tamanho do quadrado, porque o tamanho do quadrado vai dizer também qual que seria a minha camada destino, né, de acordo com a minha relação de adjacência. Mas o que a gente diminuiria? A gente diminuiria o processamento, porque a gente diminuiria a quantidade de possíveis camadas a ser analisadas. Então, essa seria a modificação caso a gente brincasse com essa parte da espessura do fatiamento. Mas acho que isso você não pode fazer de qualquer jeito, senão você pode perder detalhes também, né? Você pode, sei lá, você coloca umas camadas muito enormes assim, você poderia daí perder alguma coisa, tá precisando de suporte no meio, ele não poderia? Não, eu não estou falando de analisar as regiões que precisam de suporte, eu acho que são duas coisas. Até quando foi comentado, eu posso fazer de baixo para cima, não de cima para baixo? Bom, a primeira fase que tem que fazer é identificar todos os quadradinhos que precisam de suporte. Você mapeia eles todos, esses precisam de suporte. Aí você começa a rodar o teu software e diz assim, quais que eu posso jogar para baixo, quais que eu tenho que desviar. Então, assim, o fatiamento, a identificação das áreas que precisam de suporte seriam feitos com camadas normais. Então, exatamente. Isso você não pode mudar. Depois você pode escolher os planos, né? Uhum. É isso que eu ia dizer. Aí, mais uma vez que eu fiz isso, eu tenho todos os quadradinhos que eu preciso apoiar, vou começar a procurar agora. E aí a minha sugestão é, se eu reduzisse o número de grades, né? Ou seja, fizesse como se fosse camadas maiores, certo? Múltiplos de camadas, para dar na posição que vocês analisaram. O quanto a gente perderia isso? Eu acho que era uma boa análise também para o futuro ser feita, para reduzir o tempo de processamento. Acho que no primeiro momento... Eu trabalharia com quadradinhos menores, mas com menos, grades para baixo, né? Isso daí também seria uma possível simplificação do problema ali, né, para melhorar o custo, que nem a gente propôs como trabalho futuro, é aquela questão das podas, que é um pouco parecido com isso, porque a gente meio que ignora algumas camadas intermediárias, né, tipo, a gente, por exemplo, em vez de ir para 9 ali, ele vai para 9, só que em uma camada mais abaixo do que essa, entendeu? Tipo, aumenta esse K, mas é basicamente isso. Não, mas assim, eu só queria jogar isso porque, né, na apresentação, etc., na discussão apareceu, como falou, tem bastante vertentes que são coisas interessantes para ser investigada e é um bom tema, né, para investigar. Parabéns aí aos dois e eu devolvo lá a palavra para o Dutra. Sim. Obrigado, Neri. Bom, agora, tem alguns ouvintes, algum ouvinte quer comentar alguma coisa também, fazer alguma pergunta? Então, acho que a gente pode encerrar a etapa da transmissão aqui. Bom, eu
não vou falar muita coisa, mas assim, foi muito bom trabalhar com os dois aí, eles fazem muita coisa mesmo, querem fazer, né? Igual o Luiz falou também, às vezes eu tive que podar eles, né? Chega, vamos defender isso. Tinha a questão da poda que o João queria fazer, né, Luiz? A gente teve que podar a questão da poda, né? Mas eles também querem fazer bastante coisa, perceberam, acho que tem coisa legal aí. Então, também queria agradecer, trabalhar com os dois foi bom aí. Bom, então agora eu vou até parar aqui a parte de gravação, tá? E a gente vai entrar, eu vou mandar um link aqui no chat para todo o pessoal da banca. O pessoal da banca vai para esse outro link, onde eles vão fazer a deliberação. Aí a gente volta aqui para dar o resultado, tá, pessoal? Deixa eu ver como é que para esse bagulho aqui também. A Mila me faz querer gravar, agora não sei como para, não sei como começa. Está dando trabalho, professor.